Assisti Capitã Marvel pela segunda vez e olha só, acho que eu gostei ainda mais do filme. Try to keep up. Shazukara! Eu já fiz uma análise sem spoilers de Capitã Marvel aqui no canal, mas muita gente pediu pra fazer uma análise com spoilers. Mas como naquela primeira análise eu já deixei muito clara a minha opinião, não acho que simplesmente fazer uma outra crítica agora com spoilers vai acrescentar algo de diferente. Então acho legal a gente falar algumas teorias que dá pra gente levantar sobre o filme, falar das cenas pós-créditos e talvez comentar alguns spoilers ali que não deu pra eu falar na primeira análise justamente porque eu não podia citar esses pontos. Mas antes de partir pra essa nossa análise então com spoilers, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Então vamos lá, apesar de eu ter falado que eu gostei mais do filme assistindo ele pela segunda vez, algumas coisas me incomodaram ainda mais do que quando eu vi ele pela primeira vez. E uma delas foi realmente as coreografias. Eu sinto que as coreografias da luta são muito lentas, são muito travadas, é quase como se fosse uma demonstração de uma luta durante um treino, durante uma aula em que o professor mostra os movimentos lentamente para o aluno. Então aquela primeira luta entre a Vers e o Yon-Rogg parece muito isso. E isso se repete ao longo de outros momentos do filme. Mas eu também entendo que o forte da Carol Danvers não são as lutas, é o grande poder dela, até porque ela está diretamente ligada com o Tesseract. O fato dela ter destruído o motor da nave que foi criado a partir do Tesseract, ter absorvido todo esse poder, enquanto o Yon-Rogg não absorveu, aí a gente começa já a questionar algumas coincidências demais que acontecem no filme. Então por que o Yon-Rogg também não absorveu o poder do cubo cósmico? Porque só ela teve acesso a esse poder. Será que é porque ela estava mais próxima? Será que é só por conveniência? Outra coisa, a gente não sabe quanto tempo se passou de Hala até Torfa, o planeta em que os Skrulls estavam escondidos no começo do filme. Mas depois disso, quando a Carol é capturada pelos Skrulls e foge da nave, ela logo cai na Terra. Ok, a gente não sabe quanto tempo ela ficou inconsciente, mas parece que as coisas foram muito convenientes para ela sair de Hala, chegar em Torfa e depois logo cair na Terra. Sendo que quando ela se comunica com os Kree, eles vão levar mais de 22 horas para chegar na Terra. E também senti que algumas piadinhas não funcionaram. Mas isso não é por causa da atriz, não é por causa do clima construído, simplesmente algumas piadinhas não funcionaram pra mim, ou talvez não funcionaram da segunda vez e da primeira vez eu achei mais engraçado. Pode muito bem ter sido isso. Mas por que eu já comecei tão negativo nesse vídeo? Porque eu acho que esses são os únicos pontos negativos que eu me esforcei pra encontrar em Capitã Marvel. O filme tem as suas conveniências, tem as suas adaptações, mas acho que todas as mudanças foram muito benéficas pra história da Capitã Marvel e pro universo cinematográfico Marvel como um todo. Achei o fato de terem alterado o Capitão Marvel original, que aqui foi transformado na Marvel, a Doutora Lawson, que era uma figura importante na vida da Carol Danvers, uma jogada muito interessante, até porque ela faz parte de outro grande plot que é transformar os Skrulls nos mocinhos dessa guerra Kree-Skrull. E é aí que muita gente vai torcer o nariz, justamente porque muitas das teorias construídas na internet se baseavam em ter os Skrulls infiltrados na Terra já para preparar o terreno para invasões secretas. Mas a Marvel percebe que está lutando do lado errado da guerra e resolve tentar se redimir ao construir uma nave que pode permitir que os Skrulls consigam escapar do ataque fervoroso dos Kree. Justamente por isso que ela é assassinada e é no meio disso tudo que a Carol Danvers recebe os seus poderes. Então eles ainda mantiveram muito da essência original da personagem dos quadrinhos, sim. A gente tem a Carol Danvers como uma aprendiz do Capitão Marvel original, no caso a Marvel. Ela é envolvida em um acidente Kree no meio da guerra Kree-Skrull e assim ela acaba absorvendo os seus poderes. Não foi como nos quadrinhos? Não foi. Assim como diversos outros heróis desse universo cinematográfico da Marvel não tiveram as suas origens tão fiéis como são nos quadrinhos. A própria Feiticeira Escarlate tem uma origem muito diferente nos filmes e é uma personagem que todo mundo gosta. A mesma coisa com o Visão, com outros personagens dos Guardiões da Galáxia. Então por que reclamar disso só porque é a Carol Danvers? Mas e aí, essa ideia de mudar os Skrulls dos vilões pros bonzinhos? Bom, nem mesmo nos quadrinhos existe um lado bom e um lado ruim. Tanto os Kree quanto os Skrulls têm os seus tons de cinza ali. A gente tem personagens bons e personagens ruins dos dois lados. É claro que muito mais personagens ruins nos Skrulls. Mas eu achei muito surpreendente essa mudança que eles fizeram pro cinema e eu gostei bastante. Pra mim, dificilmente a Marvel vai adaptar Invasões Secretas em algum dia. Eu acho que pra isso ela teria que deturpar muito alguns personagens que já são consolidados, que já são amados pelo público, e ela não ia querer fazer isso, não ia querer sujar a imagem deles e falar, ó, Tony Stark, que o tempo todo a gente adorou, que a gente
gente viu aí ao longo de 10 anos, na verdade era um Skrull infiltrado. Além de ser muita coisa pro público geral entender, e eu não tô subestimando o público, eu acho que realmente o público já conseguiria entender isso, mas é mudar todo o passado de um personagem, toda a história que ele teve ao longo desse universo cinematográfico. Além disso, o fato da gente ter visto Skrulls bons nesse filme não quer dizer que todos eles são assim. Como o próprio Talos diz no filme, a civilização se separou pelo universo. É justamente esse motivo que leva Carol Danvers a sair da Terra e ajudar os Skrulls a encontrar uma nova morada e reunir outros Skrulls perdidos pelo universo. No meio de tanto Skrull perdido por aí, a gente pode sim ter uma rainha Skrull, a gente pode ter um clã que decidiu ir pro lado do mal, a gente pode ter personagens ali no meio que realmente querem fazer uma invasão, querem entrar no planeta, governar esses planetas pra rainha Skrull. Isso se existir uma rainha Skrull, né? Que aqui eu tô comentando o que existe nos quadrinhos. Eu realmente acho que o fato desse filme ter apresentado os personagens dessa maneira pra gente não exclui a possibilidade de existirem outros Skrulls com outras motivações. Mas a Marvel já vem plantando essa semente dos Kree serem o lado ruim da moeda há muito tempo, cara. Foi assim com o Ronan, vem sendo assim em Agents of S.H.I.E.L.D., que tem dado uma pincelada nisso algumas vezes, e aqui só se concretizou, então realmente acho coerente com o que vem sendo construído ao longo desses anos. E eu prefiro muito mais ser surpreendido por uma boa história do que já saber exatamente o que vai acontecer. E por falar no Ronan, aqui já dá pra gente talvez levantar algumas teorias. O Ronan é um dos vilões de Guardiões da Galáxia, e no final do filme ele diz pro outro Kree que tava ali na nave, depois a gente volta pra pegar a arma. E o outro Kree fala, o cubo cósmico? E ele, não, a mulher. Então duas coisas aí que a gente pode levantar teorias, pode concluir. O Ronan já sabia do cubo cósmico. Isso porque lá em Guardiões da Galáxia o Thanos diz pra ele que você já falhou uma vez. Então essa primeira falha do Ronan pode ter sido justamente em Capitã Marvel. Pode ser justamente por isso que ele não conseguiu pegar a primeira joia do infinito pro Thanos. Agora, duas outras coisas que as pessoas reclamaram que estão diretamente interligadas foram Nick Fury e a Goose, a gatinha da Capitã Marvel. Primeiramente, da onde veio a Goose? Bom, pelo que a gente percebe ali no filme, a Goose era a gatinha da Marvel, ela não era a gatinha da Capitã Marvel que por acaso apareceu por ali. Por acaso ela ficou nas instalações da Pegasus, como a gente viu viralizando aí na internet o gatinho que andava pelas instalações da OAB e se transformou no advogado. Então não me incomoda o fato da Goose estar simplesmente lá na Pegasus. Mas aí, como ela chegou na Terra? Simplesmente chegou, cara. A Marvel pode ter encontrado ela em uma missão espacial e levou ela pra viver na Terra. Ela pode ter simplesmente encontrado ela ali, já sabia que era uma Flerken e decidiu continuar com ela da mesma maneira. O filme não é ruim porque não explica o passado do gato. Nos quadrinhos é ainda mais bizarro. A Capitã Marvel cai numa construção e encontra o gato que por acaso é um alienígena. Então não tentem desmerecer o filme por causa da Goose. Muito menos da relação entre a Goose e o Nick Fury ou da relação entre Nick Fury e Carol Danvers, porque pra mim Nick Fury é um dos melhores personagens desse filme. Ele tá com uma personalidade diferente dos outros filmes? Tá, mas a gente tem que lembrar que esse filme se passa cerca de 20 anos antes dos Vingadores, então é normal que a personalidade dele seja diferente. Ele fala pra Carol que tá na S.H.I.E.L.D. há 6 anos, e a gente tem que lembrar que nessa época a S.H.I.E.L.D. não era uma agência de defesa contra alienígenas, contra seres de outras dimensões. Existiam sim divisões dentro da S.H.I.E.L.D. que lidavam com essas coisas desconhecidas, como a própria Pegasus, que estudava o Tesseract, mas no geral a S.H.I.E.L.D. era uma espécie de CIA, NSA, Interpol. Até porque fica bem claro que esse é o primeiro contato do Fury com vida alienígena, com toda essa bizarrice que a gente vê acontecendo durante o filme. Então é normal que a personalidade dele seja diferente, que ele evolua ao longo dos anos e acabe se tornando mais carrancudo porque passou por mais situações difíceis, e também não me incomoda nada a relação dele com a Goose. Tem muitas pessoas que não gostam de se relacionar com outras pessoas, mas que quando estão com animais, elas se soltam, elas abraçam, elas beijam os animais. Então por que não pode ser assim com o Nick Fury também? Ah, porque nunca foi mostrado nos filmes, mas também a gente nunca viu um gatinho com o Nick Fury. Você não sabe como ele é dentro de casa? Vai que ele é o tio louco dos gatos. Acho que foi um contraponto muito bom pra Capitã Marvel, porque aqui quase que ela tem a personalidade dele que a gente conhece dos outros filmes. Ela tem um humor mais irônico, ela é mais fechada, ela é mais séria. E não é porque a atriz não sabe atuar, não é porque a atriz não tem expressão. E quando ela vai se soltando, quando ela descobre o passado humano, quando ela vai ficando mais à vontade, ela realmente vai ficando mais empática. Ela vai dando risada, ela vai fazendo piadinhas, e eu acho que tudo isso funciona e flui de maneira muito natural. Queria ter visto mais do Coulson, queria ter visto mais da Maria, queria
queria ter visto mais da Mônica, queria, mas o filme é da Carol. E é por isso que eu acho que, como filme de origem, ele é um dos melhores filmes da Marvel. A gente tem que comparar esse filme com filmes de origem. Então acho que um dos grandes problemas foi a expectativa construída em volta da Capitã Marvel e, acima de tudo, a expectativa do filme dela. Na sua cabeça você pode ter falado que o filme ia ser épico, que o filme ia apresentar uma ameaça gigantesca porque ela precisava lutar contra uma ameaça gigantesca. E não, a grande ameaça desse filme são as limitações na cabeça da Carol Danvers, e aí que fica a grande lição desse filme também. Esse filme mostra o lado humano da personagem e ele conversa com todos os humanos, seja você homem, mulher, criança, adulto, negro, branco, japonês, negro, falei negro de novo. Você pode ser qualquer coisa, você não pode deixar as pessoas criarem limitações na sua mente, porque isso vai fazer com que você não confie em si próprio e você não consiga alcançar os seus objetivos. A partir do momento em que você percebe que não tem que provar nada pra ninguém, a não ser você mesmo, você consegue fazer qualquer coisa. Essa é a mensagem desse filme, que podia ser passada pelo Homem de Ferro, que podia ser passada pelo Capitão América, que podia ser passada pelo Pantera Negra, e que tá sendo sim interpretada por uma atriz que é feminista, que é engajada nesses movimentos sociais, e por isso se criou um boicote, algo muito maior pra boicotar esse filme e diminuir ele do que a gente viu acontecendo em outros filmes que foram muito piores. E é só isso que eu tenho a falar sobre esse assunto. Mais uma outra teoria muito bacana que já dá pra gente fazer um link com Vingadores Ultimato e falar da primeira cena pós-créditos é como a Carol Danvers se encontra com os Vingadores. A primeira cena pós-créditos mostra o pager que foi dado pela Carol Danvers pro Nick Fury e que a gente viu ele ativando lá no final de Guerra Infinita, na base dos Vingadores ali, até que o pager desliga e a Carol Danvers aparece lá no meio dos Vingadores. Derruba muitas teorias da internet, derruba uma das teorias daquele trailer que saiu que mostra os Vingadores caminhando e olhando pra cima, e muita gente falava, nossa, é Capitã Marvel chegando. Até pode ser, se a gente imaginar que não vai ser o momento em que eles estão se conhecendo, mas simplesmente um reencontro. Até pode ser, mas aquilo parece muito mais uma situação de eles estão conhecendo alguém. Então quem será que tá descendo ali? Além disso, uma teoria da internet dizia que os Vingadores iam encontrar a Capitã Marvel quando eles iam seguir o rastro de uma joia do infinito, acreditando que podia ser até mesmo o próprio Thanos, mas iam chegar até ela porque ela emitia a mesma energia que uma joia do infinito. E ainda de acordo com essa teoria, os Vingadores iam tentar fazer cópias das joias do infinito, voltando no tempo para situações em que eles sabiam onde as joias estavam, baseado na fisiologia da Capitã Marvel que eles iriam estudar, por ela ter sido criada a partir de uma joia do infinito, e nos estudos que a Shuri fez a partir da joia do infinito na testa do Visão. Pode parecer muita viagem? Pode, por isso é uma teoria criada na internet, mas algumas coisas ali até que fazem sentido. E a segunda cena pós-créditos é a Guzi cuspindo o Tesseract na mesa do Nick Fury. E aí muita gente fica, mas peraí, olha o tanto de buraco desse filme, como que a joia do infinito foi parar na mesa do Nick Fury? O que tá acontecendo aí? Tem duas joias do infinito? Eu já vi gente falando de duas joias do infinito. Não, gente, não é nada disso, a cronologia tá correta, o filme ainda respeita tudo que foi construído na Marvel. Então lá no final de Capitão América, o Howard Stark recuperou o cubo cósmico e fez os estudos dele, mas também entregou pra Pegasus. A Pegasus ficou com o Tesseract e realizou uma série de experimentos com o cubo cósmico. Um desses experimentos envolvia a Doutora Lawson desenvolver um motor lá de ultra velocidade da luz e não sei das quantas. Então a Marvel levou o Tesseract para aquela base, deixou o Tesseract lá durante algum tempo, não porque ela queria, mas porque ela morreu e o Tesseract ficou com os Skrull. Depois disso, o Tesseract foi absorvido pela Goose, que jogou o cubo na mesa do Nick Fury, que voltou o Tesseract para S.H.I.E.L.D. E é lá que o Loki encontra o Tesseract no filme dos Vingadores. Então não tem furo de roteiro aqui, não tem algo sem explicação. Acima de tudo, ainda acho que é um filme que apresenta uma personagem interessante, que querendo ou não vai ser a cara da Marvel ao longo dos próximos anos, é a personagem mais poderosa e é um filme importante para fazer esse link entre a Capitã Marvel e Vingadores Ultimato. Mas comenta aí embaixo qual foi sua opinião, o que você realmente achou do filme, o que você acha que poderia ter mudado pro filme ficar melhor. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis lá nas redes sociais e me segue lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Não, cubo cósmico. Cósmico! Ah, moleque, deve ser isso mesmo, olha só. Tá, não, melhor cortar essa parte. Até que pode ser. Do lado aí, corta tudo isso aí. Quando eu vi ele pela primeira... desde o começo.